E aí, turminha, trouxe o Michel aqui novamente com a segunda parte da videoaula. Dessa vez aí falando sobre ciências. Lembrando aí quais são os assuntos que a gente vai estudar em ciências. Extinção das espécies, né? Eu vou falar aqui também um pouquinho das causas dessas extinções. A gente vai ter aí, eu falando justamente sobre a questão dos parques ambientais, né? A importância desses parques ambientais como uma dentre várias propostas de preservação dessa espécie ameaçada de extinção. O que é a extinção, para começo de conversa? A extinção ela é o desaparecimento total, tá, de uma espécie do planeta. Ela deixa de existir para sempre. Okay? Existiam várias espécies no nosso planeta ao longo do tempo, tá? Ao longo da história. Muitas desapareceram por causas naturais, muitos desapareceram também devido aí à ação humana, tá bom? Então é importante que a gente saiba que existe essa extinção das espécies, tá certo? Existe esse desaparecimento natural e ocasionado aí pelo ser humano, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho o que é que ocorre aí justamente e quais são mais detalhadamente essas causas. Beleza? Então anotem aí, preparem seus materiais para vocês poderem acompanhar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Como eu falei aí, a extinção é um desaparecimento das espécies, tá certo? Esse desaparecimento, pessoal, dessas espécies acarretam consequências, tá? A primeira delas é justamente a modificação da cadeia alimentar do qual esses animais pertenciam. Lembra que a gente estudou cadeia alimentar? Não. Cadeia alimentar a gente vai ter lá os seguintes elementos. Vou falar aqui de forma bem simples. Os produtores, que é quem produz o alimento, né? No caso as plantas, algumas bactérias marinhas. Nós vamos ter os consumidores primários, que são geralmente herbívoros. Os consumidores secundários, terciários ou quaternários, que são aí carnívoros ou então onívoros, dependendo aí justamente do tamanho, tá bom? E no final dessa escala a gente vai ter os decompositores, são os faxineiros do meio ambiente. Beleza? Então, esses animais, eles estão ali, certo? Em várias cadeias diferentes, várias relações alimentares diferentes, um obtendo nutrientes do outro, tá? E se por acaso um desses animais ele desaparece, por mais que uma espécie dentre milhares possa não parecer muito, tá? Mas isso acarreta consequências mais à frente. Seja daqueles animais que eram o alimento dessa espécie que foi desapareceu, pode acontecer justamente de um aumento da população, que isso a gente tem casos de grandes pragas, de grandes infestações de animais com baratas, como no caso aí de gafanhotos, como a gente teve ano passado, né? Que são ocasionados aí justamente devido a esse desequilíbrio na cadeia alimentar. Okay? E existem aquelas espécies que dependiam dessa espécie que desapareceu para se alimentar, e sem ela, ela fica aí justamente com uma falta, vamos dizer assim, no menu, no cardápio dela, para que ela consiga sobreviver. E, consequentemente, isso gera aí invasões no território humano, nas cidades, tá certo? Essa espécie que está aí com essa falta de alimento, ela acaba também correndo um risco de futuramente desaparecer devido à falta de um sustento para a sua alimentação, ok? Então, tudo que você tem na natureza está sempre conectado. Se eu modifico uma coisinha, todas as outras vão de alguma forma sofrer com isso, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá certo? Com relação aí a esse desaparecimento de uma espécie na cadeia alimentar, tá? Dentro de milhares, isso vai ocasionando, com o passar do tempo, modificações nessa mesma cadeia, nesse mesmo ecossistema, tá? E isso vai gerar consequências para aqueles que seriam o alimento dessa espécie que desapareceu e para aqueles que seriam os predadores, os animais aí que consumiriam essa espécie que já não existe mais. Tranquilo? E, é claro, isso também vai modificar aí justamente todo o bioma, toda a relação que existe na região onde essa espécie vivia. Mas vamos lá, quais são as causas que nós temos aqui com relação à extinção das espécies, o desaparecimento das espécies? Vamos ter duas causas, basicamente. Uma delas vai ser aí as causas naturais, como eu já falei, né? Que são o quê? Tempestades, furacões, tsunamis, certo? A explosão aí, por exemplo, de algum vulcão, isso vai gerar esse desaparecimento, pode
ocorrer esse desaparecimento dessas espécies, como já ocorreu em vários casos. Um exemplo que nós temos aí na ciência, né, que está sendo inclusive discutido bastante se realmente foi isso que aconteceu ou não, foi a extinção dos dinossauros. Se não ocorresse essa extinção dos dinossauros, tá, devido, no caso, à questão do meteoro que caiu aqui na Terra, que é a teoria mais aceita, a nossa espécie, a espécie humana, não teria como ter chegado aonde ela está hoje, tá certo? Seria um mundo completamente diferente. Talvez até outra espécie aí estivesse dominando o planeta ao invés da humanidade, tá bom? Então, no caso, nós tivemos aí essa teoria do meteoro que caiu aqui na Terra e desapareceu com várias espécies, vários dinossauros, certo? Dinossauro não é apenas uma espécie, mas várias espécies de animais que têm aí características em comum, tá certo? São animais pré-históricos e existem antes da humanidade nascer. E é claro, temos aí também casos onde, por exemplo, o meio ambiente ele se modifica, certo? E a escassez de alimento vai fazer com que uma espécie que precisava daquele alimento particular, ela acabe desaparecendo. Antigamente, tá? Na pré-história, até mesmo na época em que os seres humanos viviam, existia uma chamada megafauna, que era o quê? Animais de grande porte, imenso porte. Imagina aí, por exemplo, um gato gigante, certo? Um exemplo. Existiam animais, certo, que são aí antecessores do que nós temos hoje em dia, como é o caso, por exemplo, da preguiça, tá certo? Que tinham lá seus representantes gigantes. Por exemplo, a preguiça mesmo tinha uma preguiça lá que tinha, se não me engano, parece que era 3 metros de comprimento, tá certo? 3 metros aí de comprimento, que era justamente desse período. Mas devido à falta de alimento, devido a esse comprometimento nesse ambiente, nesse meio ambiente aí no caso, essa espécie acabou se extinguindo. E o que sobrou foram aí seus descendentes, né, que são bem menores em comparação com a megafauna, tá certo? Beleza, professor, o senhor falou aí sobre a questão das causas naturais, mas aí as causas não naturais, as causas trazidas aí pelo ser humano, que é inclusive aí o principal ponto que a gente vai discutir aqui quando a gente fala de extinção, tá? A extinção, como eu falei, tem causas naturais, mas o grande problema está sendo as causas não naturais, causadas aí pelo ser humano, que se baseiam basicamente na ganância, tá certo, do ser humano, seja aí pelo tráfico de animais, pela caça predatória, pelo desmatamento de florestas, pela poluição do meio ambiente, tá certo? Então essas são as 4 causas geradas, tudo isso pela ganância do ser humano, ok? Então a ganância do ser humano vai ocasionando essa mudança no nosso planeta e isso vai criando consequências para outros seres vivos. E, consequentemente, há um desbalanceamento, um desequilíbrio aí para esse planeta, para esse ecossistema existir, para ele continuar progredindo, tá certo? E quais são as formas de eu justamente conseguir evitar a extinção das espécies? Bom, basicamente uma delas é eu primeiramente ter medidas mais duras com relação à caça predatória, à questão do tráfico de animais, ou seja, eu retirar o animal silvestre da natureza contra, contra a questão justamente do governo, contra a questão aí justamente de autorização, tá certo? Esse tráfico de animais é uma medida ilegal, tá? Eu estou ali retirando, praticamente sequestrando, né, como alguns diriam, até roubando um animal da natureza para vender lá no exterior, ou então fazer coisas como experimentos científicos que geralmente acontece também, tá certo? É um caso bem complicado, é um caso muito sério, principalmente aqui no Brasil, mas que a gente precisa ter ciência disso e precisa agir contra esse tipo de situação, tá certo? E aí depende de cada um de nós, como cidadãos, resolver e tentar buscar aí as autoridades para evitar que isso se perpetue, tá bom? Falando aí dessa questão, justamente, sobre a extinção das espécies, eu falei aí de um filme, algumas semanas atrás, né? O filme Rio, que é um bom modelo aí, que mostra justamente essa ganância humana, esse tráfico de animais, né? Que acaba gerando aí o desaparecimento de várias espécies. Como temos aí o caso da arara azul, que está ameaçada de extinção, justamente por um desses motivos, que é o tráfico de animais, tá bom? Então, só continuando aqui para a gente não se perder.
nós vamos ter aí, ó, justamente como uma das medidas para evitar esse desaparecimento causado pelo ser humano, medidas mais duras legalmente, tá certo? E ações da próprios cidadãos, dos próprios cidadãos no caso, para evitar que esse mal se perpetue. E nós temos também aí a criação, certo, de instituições, de projetos, tanto governamentais, criados aí pelo governo, quanto de ONGs, tá? Organizações não governamentais, ou seja, que não dependem aí do governo para poder continuar o seu projeto, não depende do dinheiro necessariamente do governo para subsistir, tá? Como é o caso aí, por exemplo, de vários que nós temos aqui no nosso país, tá? E na nossa aqui região nordestina. Se eu não estou enganado, parece que o projeto Itamar é um desses que pertence às ONGs, organizações não governamentais, tá certo? Ok? Então, vamos lá. A criação de projetos é uma delas. A criação justamente dessas ONGs são outra forma também, tá certo? Eu propiciar justamente a preservação das espécies e uma das que está muito em pauta, uma das propostas que está muito em pauta, justamente aí na questão de atividades, tá certo? E outra medida que a gente pode utilizar, turminha, é justamente aí a criação, tá certo? Dos parques ambientais, como nós temos aqui em Caruaru o Parque Serra dos Cavalos, certo? Vocês vão conhecer mais à frente com o material de apoio que eu vou passar para vocês aqui. E, é claro, também outros parques, como o Severino Montenegro, que nós temos aqui também, que tem aí algumas espécies de árvores, tá certo? A sementeira, que também guarda algumas espécies que são nativas da região, ok? E, por último, ali nós temos os zoológicos, que embora tenha uma discussão se vale a pena ou não, se manter em cativeiro é algo bom ou não para os animais, é uma medida que nós temos, certo? Que garante pelo menos que os animais eles tenham aí um banco genético, uma continuidade para as próximas gerações, tá? Infelizmente, o ideal seria a gente ter esses animais livres, mas a gente sabe que a natureza não está tão próxima aí do ideal como nós gostaríamos, devido justamente à ação humana no meio ambiente, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham conseguido entender, anotado as principais informações e a gente se vê daqui a pouquinho lá na nossa videochamada, tá bom? Um abraço e vou me despedindo.